graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 19 de outubro, e nós estamos juntos novamente para orarmos a Deus, para buscarmos a face de Deus e para receber a palavra dele no nosso coração. Quero convidar você a orar comigo para nós iniciarmos esse tempo na presença do Senhor. Deus bendito, nós damos graças a Ti, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é Deus presente em nossas vidas. A Tua graça e o Teu amor têm nos alcançado a cada dia, Senhor. Nós bendizemos a Ti porque o Senhor tem respondido às nossas orações. As nossas orações não têm sido em vão. O Senhor tem acolhido cada uma delas no Teu coração e tem agido em nosso favor a cada dia, Pai. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, na vida dos Teus filhos e filhas, na vida da Tua igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor seja conosco nesse tempo em que passaremos diante de Ti, na reflexão na Tua palavra, e que, sobretudo, o Teu coração esteja aberto para o nosso clamor, para o clamor que cada um há de fazer hoje para Ti, e nós oramos em nome de Jesus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a poça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Preciso de Ti.
preciso de ti, preciso de ti. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, espero que você esteja com ela em mãos, lá em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Na linguagem de hoje diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Na revista e atualizada está assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quero fazer algumas perguntas para que você reflita comigo e responda aí no seu coração, responda em pensamento. Você crê que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus diante do qual não existem limitações? Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus é o Deus que pode curar as doenças mais terríveis que nós temos hoje em dia? Você crê que o nosso Deus pode tirar uma pessoa de uma depressão profunda? Você crê que o nosso Deus pode tirar uma pessoa da miséria material? Você crê que o nosso Deus pode restaurar uma família completamente destruída? Eu creio que você respondeu sim para tudo. E esses são milagres grandiosos, não é? São milagres que deixam qualquer pessoa maravilhado. Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, nós vemos Deus abrindo o mar e fazendo com que milhares de pessoas passassem em terra seca por Ele. Nós vemos no Novo Testamento a cura de leprosos, a cura de cegos, surdos e mudos. Nós vemos endemoniados sendo libertos, nós vemos até mortos sendo ressuscitados. Tudo isso é muito grandioso, tudo isso é sobrenatural, é extraordinário. Mas aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, e as coisas corriqueiras da vida, as coisas simples da vida, as coisas naturais, as coisas ordinárias, os fatos ordinários da nossa vida? Será que Deus não se interessa por eles? Será que Deus não está interessado nas questões pequenas, nos fatos corriqueiros, nos acontecimentos normais do nosso dia a dia? Eu penso que a resposta para isso também é um absoluto sim. E foi exatamente essa resposta que eu encontrei nos versículos que nós acabamos de ler. Eu penso que o nosso Deus é o Deus que faz milagres absolutos, age de forma sobrenatural e grandiosa, mas o texto que lemos também mostra para nós que o nosso Deus é o Deus que está interessado nas questões mais ínfimas, mais simples do nosso dia a dia. E a primeira lição que eu vejo nesse sentido, no texto que nós lemos, é que o Deus é o Deus das pequenas coisas. O nosso Deus é o Deus das questões cotidianas. O nosso Deus é o Deus também do ordinário. Quando nós lemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, a primeira coisa que vem nas nossas mentes são os grandes problemas que Deus pode solucionar nas nossas vidas, não é?
Quando nós lemos ali que Deus faz infinitamente mais, nós pensamos nos grandes milagres que Ele pode operar, e nós não estamos errados. Deus pode resolver o maior problema que venha a afligir a nossa vida. Porém, meu irmão e minha irmã, Ele não só pode, como quer, resolver também os pequenos problemas, ou aquela questão tão insignificante, que nós consideramos tão insignificante, pelas quais ou pela qual nós até esquecemos de orar, esquecemos de pedir a Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra infinitamente aqui da tradução Revista Atualizada mostra que Deus quer cuidar dos seus filhos e filhas por completo. Nada foge ao cuidado de Deus. Deus está cuidando de cada detalhe. Muita gente deixa de ser abençoado por Deus porque não compreende ou não aceita ou não vive essa verdade de que Deus quer cuidar de cada detalhe, por menor que seja. Pensam que estão incomodando a Deus com as suas insignificâncias. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tudo nas nossas vidas é significativo para Deus. Até aquelas questões de menor valor, ou que nós atribuímos menor valor, tudo isso é significativo para Deus. Existe uma história que eu particularmente não sei se é verídica ou não, mas ela traz uma grande lição para nós. Essa história diz que uma missionária que trabalhava num orfanato localizado na África, certa vez teve de fazer um parto às pressas, e por causa de algumas complicações, a mãe faleceu durante o parto, deixando aquela criança recém-nascida e uma outra filha um pouco maior, ali à mercê da vida. E essa criança mais velha, ao ver que a mãe havia falecido, não parava de chorar. E aquela região, por mais que fosse quente de dia, na noite, ou à noite fazia muito frio. E por isso, com medo que aquele bebê recém-nascido morresse de frio, a missionária pediu que alguém trouxesse uma bolsa de água quente que havia ali na casa onde eles moravam. Eles foram buscar essa bolsa, porém a bolsa estava rompida. E numa tentativa de improvisar um ambiente meio que de incubadora, né, para aquele bebê, a missionária ajeitou um lugar perto do fogo que havia ali na casa. Imagino talvez um fogão de lenha. E no dia seguinte, de manhã, a missionária convocou todas as crianças órfãs que moravam ali naquela casa para orar a Deus. Ela explicou a dificuldade de manter aquele bebê aquecido em função da ausência daquela bolsa que havia estourado, e que aquele bebê podia morrer por causa do frio que fazia à noite. E aí ela mencionou a irmãzinha de 2 anos que não parava de chorar por causa da ausência da mãe. E aí, durante as orações, uma menina de 10 anos, surpreendentemente, orou da seguinte maneira: por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. Amanhã talvez vai ser tarde, pode ser que o bebê não possa aguentar, por isso manda essa bolsa ainda hoje, Senhor. Enquanto aquela missionária procurava ainda se recuperar diante da audácia daquela criança na sua oração, a menina continuou a oração dizendo assim: e já que o Senhor está cuidando disso, por favor, manda junto com a bolsa também uma boneca, para aquela irmãzinha que está chorando, para mostrar que o Senhor ama, o Senhor a ama de verdade. E aí, um pouco incrédula diante daquela oração, a missionária pensou assim: o único jeito de Deus atender tal pedido seria através de uma encomenda da minha terra natal, via correio.
E aquela missionária estava na África há 4 anos e jamais tinha recebido alguma encomenda da sua casa, da sua terra natal. E de qualquer forma, se alguém mandasse algo, será que colocaria nela uma bolsa de água quente? Afinal, eles estavam morando numa região tão quente. Então esses foram os pensamentos daquela missionária. Só que à tarde, durante uma aula na escola, veio um recado dizendo que um carro tinha estacionado no portão da casa da missionária, do orfanato que ela cuidava, e aí ao ir para casa, ela viu que o carro já não estava mais lá, só que tinha deixado na frente da casa um pacote de aproximadamente 10 a 11 quilos ali na varanda. Ela não conseguiu mexer no pacote sozinha, chamou as crianças para ajudarem a lidar ali com aquele pacote, e tudo foi feito com muito cuidado, né, para que nada fosse danificado, e os corações daquelas crianças batiam muito forte diante daquele pacote. De 30 a 40 crianças estavam ali acompanhando de olhos arregalados cada ação na lida ali com aquele pacote. E ao abrir o pacote, a camada de cima era composta de roupas coloridas, roupas bonitas, e os olhinhos das crianças brilhavam à medida em que a missionária distribuía as roupas para as crianças. Depois vieram ataduras para os leprosos, caixinhas de passas, de uva passa, farinha, que dariam ótimos bolos que a missionária podia fazer. E quando a missionária colocou a mão de novo dentro da caixa, ela encontrou algo maravilhoso. Havia ali dentro uma bolsa de água quente, novinha. E sabe, irmãos, a história diz que aquela missionária não havia feito nenhuma encomenda, não havia ligado para sua terra natal pedindo nada. E aquela criança que havia orado pedindo para Deus a bolsa e a boneca, quando viu a bolsa, já pulou para frente da caixa e falou assim: se Deus mandou a bolsa, Ele também mandou a boneca. E aí ela mesma colocou a mão ali dentro da caixa, começou a remexer a caixa, procurando aquela boneca, e lá estava aquela boneca maravilhosa. Aquela criança não havia duvidado da sua oração e não havia duvidado do poder de Deus. E aí, quando ela pegou a boneca, ela disse para a missionária: posso ir levar a boneca para aquela menininha, para que ela veja o quanto Deus a ama? E sabe, irmãos, essa história continua dizendo que aquele pacote estivera a caminho por 5 meses. Foi uma iniciativa de uma ex-professora de escola dominical daquela missionária, que atendeu a voz de Deus no seu coração 5 meses antes da oração ser feita, e decidiu colocar uma bolsa de água quente ali naquela caixa. E ela fez esse desafio numa aula de escola dominical, e durante a aula, uma das meninas, ao ver o desafio daquela professora, resolveu mandar também uma boneca. Veja, irmão, 5 meses antes da oração ser feita. E isso mostra que Deus estava cuidando de detalhes tão pequenos, ou aparentemente tão pequenos, mesmo antes que eles fossem pedidos. Talvez você esteja pensando assim: mas que coisa banal, que coisa pequena, uma boneca, não tem nada a ver. Mas sabe, irmãos e irmãs, que para Deus não existe isso. Para Deus não existem motivos banais. Não existem motivos banais para orarmos a Deus.
Deus está interessado em cada instante das nossas vidas. Não pense, meu irmão, minha irmã, que você está incomodando a Deus com as suas pequenas coisas. Essa pequena história mostra que Deus ouviu uma simples oração, um simples pedido de uma criança. Deus está de ouvidos atentos ao nosso clamor, por menores que sejam os nossos pedidos ou por menores que sejam as nossas necessidades. Então, meu irmão, pense nisso. Será que você não está deixando passar alguma coisa, pensando que é muito incômodo para Deus ouvir um pequeno pedido seu? Eu quero lhe dizer que, na verdade, apresentar o mais ínfimo problema para Deus, a questão mais simples da nossa vida para Deus, é sinal de intimidade com o Pai. Quando nós colocamos para Deus todas as questões da nossa vida, sejam as questões grandes, problemáticas, ou as questões mais simples, isso demonstra que temos intimidade com o Pai, que conhecemos o coração amoroso do Pai e que sabemos que o coração amoroso de Deus não virará as costas para nós, que Deus não virará as costas para nós, mesmo nas questões mais ínfimas, mais simples. Isso é sinal de intimidade e Deus está interessado nessa intimidade. Outra lição que está implícita no texto de Efésios é que o nosso Deus é um Deus pessoal. Muita gente deixa de ser abençoada porque não compreende, porque não aceita, porque não vive essa verdade. Ainda existem pessoas nos nossos dias que acreditam que Deus é muito ocupado, que não pode se preocupar com meros mortais como nós. Acreditam que Deus tem tanta coisa para resolver que não pode dar ouvidos a questões insignificantes de pessoas insignificantes. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, quem acredita nisso está dando ouvidos à voz do maligno, porque essa não é a voz de Deus. Se Deus não fosse o nosso Deus pessoal, o Deus que nos ama, não haveria na Bíblia João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior expressão do amor de Deus por nós. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus que está perto de nós. O nosso Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus de cada um de nós individualmente e ao mesmo tempo coletivamente. Ele é o Deus do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo é o meu Abba Pai. O amor que Deus tem pelos seus filhos e filhas é pessoal, é direcionado. Ele enxerga você, meu irmão, você, minha irmã, no meio de uma multidão. Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece as suas vontades, Ele conhece as suas preferências, as suas manias, os seus hábitos, os seus defeitos, as suas virtudes. Mateus 10:30 diz que Ele sabe até a quantidade de fios de cabelos que temos na cabeça, ou não temos, né? Sabe, meu irmão, se Deus é um Deus muito ocupado, saiba que Ele está ocupado com você. Se o nosso Deus é um Deus que tem tantas coisas para resolver, saiba que dentre estas coisas estão aquelas que você colocou na presença dEle, porque Deus está ocupado em nos abençoar. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso eu, Ele se relaciona de forma pessoal conosco, querendo, desejando nos abençoar a cada dia. Eu quero concluir, meu irmão e minha irmã, dizendo que só não é abençoado o filho ou a filha que não quer, só não é abençoado o filho e a filha que não pede,
porque Deus está disponível para todos aqueles que o buscarem. Então, meu irmão e minha irmã, não perca a oportunidade de ver Deus agindo na sua vida, mesmo nas questões mais simples. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, mas Ele também tem cuidado das questões pequenas, das questões simples. Ele é o Deus que quer tomar conta de cada detalhe das nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer hoje, colocar diante de Deus cada detalhe das nossas vidas. Nós temos, durante os nossos encontros de terça-feira, pedido a Deus que Ele cuide das nossas necessidades, pedindo a Deus que Deus faça milagres em nossas vidas. Mas eu quero convidar você a também colocar diante de Deus questões simples do seu dia a dia, porque Deus está interessado em todas elas. Vamos orar então? Você que está caminhando comigo num pacto de oração, você que fechou um compromisso com Deus de 7 semanas de oração, quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus também, porque Deus honra aquele que lhe honra. Deus quer honrar você, meu irmão, na medida que você tem honrado a Ele. Então vamos orar. Deus santo, Deus bendito, Tu és um Deus grande e poderoso, que age no sobrenatural, que age no extraordinário, mas és também o Deus que cuida dos detalhes menores e talvez os mais insignificantes da nossa vida. E queremos colocar, Senhor, tanto aquelas questões que mais afligem o nosso coração, tanto aqueles problemas que mais nos maltratam, para pedir que o Senhor traga para nós solução, para que o Senhor faça um milagre, como também queremos colocar diante de Ti o nosso dia a dia, a nossa caminhada do dia a dia, as questões ordinárias da nossa vida, Pai. Olha para cada uma delas e vem com a Tua providência sobre cada questão da nossa vida, de acordo com o Teu amor, de acordo com a Tua bondade, Senhor. Nós cremos que Tu és esse Deus presente, maravilhosamente presente nas nossas vidas. Nós cremos que Tu és um Deus pessoal, que nos conhece no mais íntimo das nossas vidas. Então, Pai, age também com intimidade nas nossas vidas, ó Pai. Eu oro por aqueles irmãos que têm vivido um tempo de luta, um tempo de dificuldade. Eu oro, Senhor, pelos enfermos, ó Deus, por aquele irmão, aquela irmã que agora está num leito de hospital, nosso irmão Natinho, Senhor. Deus, alcança essas vidas com Teu poder. Alcança, Senhor, aqueles que têm enfrentado lutas familiares, lutas financeiras, lutas emocionais, ó Deus. Pai, trata cada coração e faz o Teu milagre na vida de cada irmão, de cada irmã. Honra aqueles que têm caminhado numa aliança contigo, aquele que tem caminhado de fé em fé, aquele que celebrou um pacto contigo de perseverança, Senhor, que está honrando o Teu nome nas 7 semanas de oração. Abençoa essa vida, ó Pai, e faz um milagre acontecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida. Quero reencontrar você ou aqui no templo no domingo ou através do nosso canal do YouTube. Você tenha uma ótima semana. Fique com Deus, um abraço e tchau, tchau.